Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedindo ao nosso Senhor Jesus que nos abençoe com a graça, a presença do seu Espírito Santo para esse momento de partilha, rogando a Ele que tudo que partilharmos frutifique em nós a nossa fé, nosso desejo aos bons passos da nossa salvação. Pelas graças de Santa Maria de Belém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós estamos hoje aqui para dar continuidade nos estudos sobre o Sínodo Arquidiocesano de Belém, e dentro dos vários eixos que já foi tratado anteriormente, hoje nós vamos falar sobre a formação em função da missão. Essa palavra formação é uma palavra muito interessante, uma palavra que surgiu bastante nas discussões do Sínodo e que foi pedido por vários grupos que fosse trabalhado, que era necessário uma igreja que mantivesse, né, as suas formações e aprofundasse essa preparação de cada um de nós para o exercício dos nossos trabalhos, da nossa missionariedade, para o alcance de uma melhor evangelização. Então nós estamos hoje aqui para trocar um pouco de ideias e também comentar um pouco sobre esse tema, né? E formação significa a maneira pela qual uma pessoa é criada ou educada, a forma como ela é moldada em seu caráter, em sua personalidade. É interessante a gente observar isso aqui, né? A formação, ela quer dizer moldar o caráter, moldar a personalidade de uma pessoa. E aí, quando a gente pensa em moldar, quais são os meus moldes, né? A que molde eu estou sendo formado no meu caráter e na minha personalidade. Para nós cristãos, e a gente tem que observar isso, né? O nosso modelo é Jesus Cristo, a sua palavra, os seus ensinamentos. E para um ponto de vista cristão e de igreja, a formação para nós é a educação da nossa fé. É importante você observar que nada disso tem muito sentido se eu não olhar com o prisma da fé em Jesus, naquilo que Jesus ensinou, naquilo que Jesus pregou, naquilo que Jesus nos deixou como caminho, né, como luz para os nossos passos, para que nós possamos construir a nossa salvação. E aí eu me deparo com uma necessidade pessoal, cada um tem, né, de fazer escolhas. Eu posso ter um temperamento colérico, ou fleumático, sanguíneo, ou qualquer outro tipo de classificação que seja, né? Posso ser uma pessoa agitada, nervosa, ou calma demais. Os meus temperamentos, né, eles precisam também estar moldados pela formação cristã, pela minha educação de fé, que submete tudo diante de Deus. O meu jeito de ser, de falar, de agir, todo esse contexto eu tenho que colocar aos moldes de Jesus Cristo. É importante a gente ter essa atenção, e se a gente for ler lá em João 15, versículo de 1 a 4, diz assim, Jesus ele é muito claro, né? Quando ele fala, ele é claro, e aonde ele enxergava a dificuldade das pessoas entender, as parábolas estavam ali contadas, mas ele dando bem norte para a nossa educação e também buscando a formação
dos que estavam com ele naquela época e de nós nos dias de hoje. Ele diz assim em João: eu sou a verdadeira videira e meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não produz fruto, ele o corta, e todo que produz fruto, ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis puros por causa da palavra que vos fiz ouvir. Permanecei em mim como eu em vós. Como o ramo não pode ir dar fruto por si mesmo, se não permanece na videira, mesmo se não permanece na videira, também vós não permanecereis em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e ele nele produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Louvado seja o Senhor, né? Porque aqui é bem claro aonde nós devemos ter a base da nossa formação. Qual é o molde para o meu caráter? Qual é o molde para a minha personalidade? Qual é o molde para o exercício da minha missionariedade? A raiz, o tronco é Jesus Cristo. A fonte, o abastecimento é Jesus Cristo. É em Jesus que eu estou capaz, que eu sou formado e me torno capaz de anunciar ao meu irmão o Evangelho, o Reino de Deus. É em Jesus, ligado a esse tronco, que eu me torno um ramo que produz frutos, os frutos que me acompanham, a temperança, a caridade, a bondade, o dom da palavra, o dom de organizar, de arrumar as coisas, o dom de ter a disponibilidade, a atenção para com as coisas do Senhor e com as necessidades do meu próximo. A missionariedade, ela pede que cada um de nós tenha uma formação fundada na raiz, no tronco que é Jesus Cristo. Eu não posso ir para um trabalho e dar de mim mesmo. Eu não posso querer levar água ao meu irmão com um pote seco. Existe até uma historinha interessante que fala o seguinte, que uma senhora, ela sonhou, né? Uma senhora muito cristã, ela teve um sonho de que ela viu um pote muito cheio de água e as pessoas vinham, pegavam água, pegava e de vez em quando entrava mais um pouco de água e as pessoas continuavam tirando. Chegou a um ponto que a água acabou. E quando a água acabou, as pessoas, ao virem buscar água, não tinha água, começaram a quebrar o pote. Cada um levava um pedaço do pote. Quando viu, aquele pote estava todo quebrado, estraçalhado, faltando os pedaços, feio, muito diferente do início do seu sonho, que era um pote cheio de água, servindo a todos. E, por curiosidade, ela comentou esse pote, com esse caso do pote do sonho, com um sábio, e o sábio disse para ela que ela tinha sonhado que, na verdade, aquele pote era ela, que as pessoas iam até ela e quando ela estava abastecida de Deus e cheia de Deus, ela dava desse Deus para as pessoas. Ela distribuía Deus para as pessoas, ela anunciava Deus para as pessoas, ela refletia Deus na vida das pessoas. E as pessoas voltavam em maior número, por quê? Porque quanto mais ela anunciava, quanto mais ela colocava Deus, mais as pessoas queriam receber esse anúncio, mais as pessoas a buscavam em função dela estar sendo um canal da graça de Deus na vida de muitas pessoas. E o dia que ela parou de se abastecer de Deus, o pote secou e ela começou a dar os pedaços, dar esses pedaços que na verdade eram ela. Ela começou a dar dela mesma, né? Então, o que é interessante para nós, em consonância com essa palavra de João, é notar que nós somos portadores da palavra do Senhor. Nós temos que ser portadores dessa palavra, ser portadores
do testemunho de vida, ser portador de uma vivência que vive as suas fraquezas, mas as põe diante de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o tronco, Ele é a base, Ele é a solidez. Às vezes pode parecer difícil para nós, pode ser algo que a gente não consegue enxergar, ou muitas vezes acha difícil. Tem muitas pessoas que pensam assim: eu não vou conseguir falar, eu não vou conseguir fazer isso, eu não sei como pedir ajuda para a igreja, eu não sei como poder fazer para poder ajudar. Seja disponível a Deus em primeiro lugar. Seja disponível no seu coração, na sua mente, no seu jeito de ser. E isso é a grande porta para que Jesus venha agir na sua vida com o Espírito Santo de Deus, e os dons que você recebeu do seu batismo frutifique, e você produza fruto, e seja esses frutos graças na vida de outras pessoas. Na nossa missionariedade, no nosso trabalho missionário, várias coisas compõem esse trabalho. Não é só o anúncio da palavra, mas anunciar a palavra num local limpo, arrumado, ter a disponibilidade de repente de propiciar as condições para que essa evangelização aconteça, faz parte das atitudes missionárias, faz parte de ter uma ação que vem de uma formação fundada em Jesus Cristo, aonde eu quero trabalhar em prol do reino do Senhor. Eu não estou preocupado com a minha função, eu não estou preocupado se eu estou aparecendo, se eu estou na frente, se eu estou no fundo, se fui eu que filmei ou fui filmado. Eu estou preocupado que o Senhor ali está sendo anunciado, que o Senhor ali está sendo mostrado, e isso vai trazer transformação em vida e caminho de salvação para outras pessoas. Quando eu tenho uma formação que ela está fundada em Jesus, na pessoa de Jesus, como diz aqui, né, o tronco, eu sou esse ramo que está nesse tronco, eu vou produzir frutos, porque em Cristo nós podemos, porque em Cristo tudo se realiza, e não há nada maior do que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe nada. Às vezes eu posso pensar que é difícil, né? Mas nós temos vários exemplos de vários e vários santos que viveram essa base da sua formação, fundada na vida de oração, em regras, em condutas, fundada na palavra do Senhor, fundada no magistério da igreja, né? Fundada em ter atenção com as coisas do Senhor e a devida atenção com aquilo que o Senhor quer dizer a mim. Ser dócil, né? Um exemplo que eu sempre gosto, né, às vezes de lembrar, é de São José Maria de Escrivá. Ele fala sobre os exercícios, né, assim como Santo Inácio de Loyola também, os exercícios espirituais, o exercício da vivência das boas virtudes, né? Então, os santos, eles nascem porque eles foram formados em Jesus, e eles caminharam abertamente para aquele chamado que Jesus Cristo trouxe à vida deles, né? Eles disseram sim, verdadeiramente sim. Uma vida de santidade, ela é acompanhada da educação da fé. A sua fé, ela precisa ser uma fé educada. Não adianta eu ficar dizendo, eu tenho fé, mas eu chego atrasado nas reuniões, eu chego atrasado na missa, eu não comungo todos os domingos, eu cometo pecados de mentirinhas e isso, aquilo, achando que isso tudo é comum. Não, é só para não chatear, então, né? Passa, essa mentira passa, né? Não existe mentira boa, gente, não existe. Mentira é mentira e pronto. Então é importante eu ter essa noção de que a minha educação de fé me chama a prestar atenção naquilo que o Senhor fala e nos seus mandamentos, nos seus ensinamentos. Eu quero ser formado, forjado
na graça da palavra do Senhor. Os santos, eles foram pessoas e são pessoas, né? E existem muitos santos no meio de nós, né? Que não se conformam com o pecado, não se conformam com uma vida que não seja voltada para ser formado por Deus, em Deus e com Deus. E isso é daí que nasce a santidade. E o anúncio de Jesus é o primeiro passo, porque Jesus anunciou de todas as maneiras. Ele anunciou, e por onde ele anunciou? Ele anunciou quando ele se dispôs a viver, né, toda a história da nossa salvação, que foi a sua vinda, o seu calvário, sua morte, sua ressurreição. Ele anunciou nas pregações, ele anunciou nos milagres, ele anunciou quando se colocou e se dispôs a estar com os apóstolos, tendo a paciência e o amor, né? Muitas vezes com correção, para que aqueles que o escutassem percebessem o anúncio do reino de Deus. Um dos mistérios luminosos é esse, né? O anúncio do reino de Deus feito por Jesus. Então, se você é ligado, como tem João 15, a essa formação que é Jesus Cristo, a esse tronco que é Jesus Cristo, e você vai produzir fruto, você vai anunciar o reino de Deus, né? E vai caminhar pelos caminhos da fé. É interessante a gente perceber, por exemplo, que eu acho que o maior exemplo aí é a pessoa de Nossa Senhora, né? Nossa Senhora, ela foi preparada, formada. Eu me sinto até indigno aqui de querer falar, né? Porque não há o que eu possa falar. Eu acho que ninguém talvez possa, pelos mais belos discursos, vai alcançar a grandeza da atitude, da docilidade, daquela pessoa que foi moldada no seu caráter, na sua personalidade, né? Lembra do conceito? Ser moldado. Maria foi moldada por Deus em tudo e se deixou moldar, como barro na mão do oleiro. Ela disse sim, e aonde ela não compreendeu, Senhor, como se dará? Né? E o anjo foi a ela e ela acalmou seu coração, ainda sabendo, né, que era um caminho doloroso, que a promessa que Simeão deu era da espada de dor transpassar o seu coração. Maria, ela foi dócil, porque ela estava forjada, moldada pelas mãos de nosso Senhor. E Deus a preparou para essa missão, como quer nos preparar para a nossa missão, de ser anunciadores, ser portadores da palavra do Senhor, ser portadores do anúncio do Senhor, ser portadores da graça do Senhor na vida das pessoas. Não posso eu, de forma alguma, mirar outro exemplo que não seja Jesus Cristo. Não posso eu, de forma alguma, dizer que eu não sou capaz, porque Maria, José e vários outros santos caminharam e trilharam esse caminho, sendo dóceis àquilo que o Senhor os chamou. Então é importante você ter isso claro na sua frente. Uma boa formação, ela nos exige escutar a palavra do Senhor. Ela exige de nós sermos dóceis à vontade do Senhor, dóceis ao chamado do Senhor. É preciso tirar da nossa vida todas as coisas periféricas, outras mundanas, ou até mesmo, muitas vezes, que o inimigo, o demônio, põe na nossa vida para nos atrapalhar, né? Se eu tenho uma dificuldade, já sei da consciência dessa dificuldade, um exemplo, se eu sei que eu sou preguiçoso, meu amigo, você tem que, sabendo da sua consciência que é preguiçoso, você tem que lutar contra a preguiça. E se você se deixa moldar pelo Senhor, pelo seu ensinamento, pela palavra do Senhor, se você se motiva por amor à palavra do Senhor, né? Como na minha casa, né, eu tenho 5 filhos, um diácono permanente com 5 filhos, e lá em casa a gente teve a graça de poder conviver
Eu sou muito grato pela mulher que Deus me deu, bastante com os filhos, e minha esposa, eu imputo a ela a maior parte dessa missão, né? Eu dei minhas contribuições, mas vi que lá a diligência dela, de estar do lado dos filhos, ensinando, corrigindo, trazendo, permitiu que a gente vivesse uma experiência que é o quê? Na minha casa, se você perguntar para um filho meu, você é proibido de fazer alguma coisa? Ele vai dizer, não, mas meu pai e minha mãe me ensinou que tudo aquilo que eu faço tem uma consequência. Se você vive a preguiça, a consequência é viver o pecado. Se você luta contra a preguiça, é porque você foi formado no Senhor, porque a sua educação está fundada no Senhor, a sua fé ela está fundada em Deus, não na matéria, em você mesmo, no seu bem-estar, né, nas suas próprias coisas, no seu egoísmo pessoal, mas ela está fundada em Deus. E essa atitude provoca em você uma reação de andar, de caminhar, de brigar contra as suas limitações, né? São José, por exemplo, ele foi muito dócil aos ensinamentos e à voz do Senhor, né? Às vezes a gente lembra da passagem falando que São José ele quis fugir, né? Em sonho Deus mandou ele voltar e tudo, mas ele foi muito obediente e era um homem que já vinha formado também na sua vida, na sua educação, né? Na sua vivência de amor às coisas de Deus. Ele já vinha nessa caminhada. Tanto é fato que sonhou, para ele, aquilo, a ordem de Deus, silenciosamente, José obedeceu. José foi dócil. Por quê? Porque ele estava formado por Deus, fundado nas coisas de Deus. Então esse é um ponto importante na nossa vida, porque em João 14,6, Jesus deixa claro, caminho, eu sou caminho, verdade e vida. Caminho, verdade e vida. Não dá para você caminhar a sua forma, pode ler o tanto de livro que você quiser, estudar o tanto que você quiser, maravilha, muito bom, excelente, bom demais, né? E os livros são ótimos meios de Deus também falar conosco, mas eu preciso dentro de mim, dentro da minha pessoa, ser dócil, ser aberto, me deixar ser moldado pelo Senhor, me deixar ser tratado, guiado pelo Senhor, né? Às vezes eu lembro quando você pede paciência, né? O exercício da paciência é alguém te apurrinhando, querendo te incomodar, e é aí que você vai exercer sua paciência. E é preciso estar ligado a Deus para você ter a capacidade de moldar a sua personalidade, que às vezes pode ser nervosa, para que o Espírito Santo lhe permita controlar isso e para que você use isso em favor do anúncio do reino do Senhor, na sua missionariedade, nos seus trabalhos pastorais, no seu trabalho dentro da igreja, na sua comunhão com seus irmãos, né? Isso pode dar guarda até os acólitos, os leitores, a equipe de liturgia, né? O próprio coral cantorum que tem que viver, né, ali as suas espiritualidades, seus momentos, e trazer para quem está escutando essa espiritualidade, esse Deus que fala através da música, esse Deus que está presente naquela música, naquele cântico, naquele louvor. Então, dentro daquilo que eu trabalho, da forma que Deus me chamou a trabalhar dentro da igreja, eu tenho que ser dócil à vontade do Senhor, aberto à vontade do Senhor, né? Os santos, como diz Santo Agostinho, eles servem para nós, para nos demonstrar que é possível, gente. Nós podemos ser moldados e formados pela graça de Deus
no nosso caráter, na nossa personalidade. Nós podemos ser moldados, formados, transformados no nosso caráter e na nossa personalidade. E às vezes você tem algum desvio, Deus, se você se colocar diante dele, vai trabalhar, vai lhe trazer através da escuta da palavra, através de outra pessoa, do anúncio, da leitura do evangelho, das pregações que você escutar. Você vai estar ali com o coração aberto, você vai escutar, Deus vai lhe tocar, o Espírito Santo do Senhor vai lhe transformar, vai lhe ajudar a você tratar aquela dificuldade que você tem, né? Às vezes a gente tem dificuldade de escutar o outro falar, né? E pensa que já escutou um pouco, já sabe tudo que ele vai dizer para frente, já vai ali e corta a pessoa antes dela terminar. É importante a gente ter a caridade, com o desafio até, né? É esse, né? De trabalhar aí com a caridade. Uma pessoa formada e forjada por Deus, em seu caráter e sua personalidade, ela se torna igreja que sai em missão, né? Ela sai em missão. Interessante quando termina a missa, né? Ide em paz. Esse envio, ele está dizendo a você, ó, ide em paz. Você participou ali do alimento da palavra, você desfrutou ali do anúncio dessa palavra pelo magistério da igreja, você desfrutou ali do milagre e da Eucaristia, da comunhão com o Senhor, e a sua ida, ela não pode ser a mesma coisa de quando você chegou. Você tem que sair para fora da igreja, carregando aquilo que você recebeu, o Espírito Santo de Deus, em comunhão com nosso Senhor Jesus Cristo, e levando isso aos outros, na vida dos outros, né? Então, Santo Agostinho dizia que os santos são o prumo para a nossa vida. Como eu citei São José Maria Escrivá, Santo Inácio de Loyola, né? São José Maria Escrivá, na vivência, né, da sua fé, da sua vocação, do seu chamado, ele coloca lá o plano de vida, né? Para a pessoa estabelecer horários, o horário para oração, o horário de ir para a igreja, o horário que eu tenho que me recolher. E isso tudo é a forma, né, de se abastecer, de se deixar ser formado pelo Senhor, para poder partir em missão e ser aquele que vai levar Jesus ao outro e ajudar o outro também no seu plano de vida, para que construa o caminho da salvação. Porque o maior objetivo nosso, gente, enquanto igreja, é ser essa igreja que leva a salvação de nosso Senhor Jesus Cristo, a vida uns dos outros, né? Nós não podemos dar de nós mesmos, nem querer ficar dando das coisas do mundo. E a gente tem que estar cheio de Deus, para que as coisas do mundo, a formação do mundo, os conceitos do mundo não entrem dentro do nosso coração. E isso é importante, por quê? Porque é um desafio que nós temos, né? É um desafio. Hoje o mundo ele está irrigado de uma mídia de uma velocidade muito grande, as notícias se espalham de várias maneiras, existe dificuldade de você saber o que é verdade, o que é mentira, existe aí os ataques que se fazem diante da igreja, né? A gente tem que ter essa noção, e é importante nessa primeira parte aqui do que nós estamos falando, ficar bem gravado, né? Formação, moldar o caráter e personalidade. Mas a que molde? Ao molde de Jesus Cristo. Jesus é o nosso molde. Como os santos viveram, nós devemos ser santos também. Você tem a obrigação, pelo seu batismo, né, de viver a santidade, porque Deus te chamou no seu batismo a ser santo. E os santos herdarão o reino dos céus. É necessário para nós ser santo. E essa é a nossa caminhada de fé
Essa é a minha educação de fé. Então, a partir do momento que eu recebo e distribuo, e eu vivo a minha fé e essa caminhada, eu me permito ser formado e contribuo para a formação do outro, eu vou em missão, eu vou caminhar, eu vou anunciar, né? E eu vou me fortalecer e estar no meio do Senhor. Não vai aí entrar conceitos do mundo, não vai entrar coisas que vão me desviar do molde que é Jesus Cristo, né? Vão me desviar na minha formação, na minha educação de fé. A gente tem que tomar cuidado com alguns pecadinhos e alguns bem graves, né? Que às vezes a gente menciona assim, não, mas isso aqui eu acho, né? Esse eu acho para tudo quanto é lado, para tudo quanto é coisa. E nós temos que tirar isso, né? Nós não devemos caminhar no eu acho. Nós devemos caminhar naquilo que Deus fundamenta. Ah, mas e como é isso, né? Olha, na igreja é bom sempre a gente buscar o catecismo, né? Reavivar a nossa catequese pessoal, né? Reavive sua catequese pessoal. Leia, relembre os mandamentos, os sacramentos, relembre a história da salvação, né? Busque entender como a igreja se posiciona diante de temas que às vezes são difíceis. Amar ao próximo, mas não ao erro do próximo. Amar ao homem e à mulher, né? Mas não amar a distorção que pode o homem e a mulher cometer consigo mesmo, né? Então, essa maturidade, ela vem a partir do momento que eu me deixo ser formado. É como uma criança, né? Recebe o leite, a papinha, até vir a comida sólida. Deus quer lhe dar comida sólida. A cada um de nós, comida sólida. Deus quer nos fazer fortes, formados, forjados pela graça do Senhor. Muitos resistiram às ameaças, muitos morreram porque não abandonaram a sua fé, a sua educação de fé, a sua formação. Estavam em missão em terra estrangeira, foram mortos, foram martirizados, mas não negaram a sua fé. Por quê? Porque estavam ligados no tronco, em Deus, em Jesus. E isso é um chamado para nós também, né? Se você pegar lá o documento de Aparecida, nos itens 276 a 300, lá fala um pouco para nós sobre os aspectos da formação, né? A formação ela tem que ser integral, né? Compreende várias dimensões, todas harmonizadas entre si, né? Unidas, né? Isso é vital. Eu não posso ter uma dimensão aqui e a outra não. Eu tenho que estar dentro de todas as dimensões que me são necessárias, né? Eu tenho que deixar ser formado em todas as dimensões a que eu vivo, né? O número 279, ele fala assim, que a missão principal, lá no documento de Aparecida, a missão principal da formação é ajudar os membros da igreja a se encontrar com Cristo e assim reconhecer, acolher, olha, presta atenção nisso, reconhecer, acolher e interiorizar e desenvolver a experiência e os valores que constituem a própria identidade da missão cristã no mundo. Gente, interiorizar, viver a missão cristã. Você é chamado a ser outro Jesus Cristo na face da terra, a doar sua vida pelos seus irmãos, pelo reino de Deus. Nós somos chamados a doar a nossa vida na cidade velha, na porta da catedral, nas pastorais que trabalhamos, nos serviços que nós atuamos, né? Esse é o nosso chamado. E aqui falando de maneira particular para a Catedral Metropolitana de Belém, e serve para todos nós, né? Onde quer que a gente esteja. Mas é o nosso chamado de ter uma atuação que interiorizou que a minha missão
A minha missão cristã no mundo é ter a capacidade de ajudar os outros a ter um encontro pessoal com Cristo. A missionariedade, ela só vai produzir frutos se nós estivermos, como João 15 diz, ligados a Jesus, anunciando a Jesus, sendo meios de vida cristã. O documento de Aparecida é muito feliz aqui para nós em nos ensinar e nos formar com esse ensinamento, né? Que a gente tem que obedecer isso, e de uma maneira integral, gente, integral, compreendendo todas as dimensões que nós vivemos, harmonizadas entre si e unidas, né? Isso é vital, é importante para que essa missionariedade ela produza fruto, para que a missionariedade aconteça de uma forma em que eu possa anunciar a Jesus, viver a Jesus, e eu estou sendo canal da graça de Cristo na vida do meu irmão. Ao mesmo tempo, eu estou ganhando a minha salvação, né? Essa é uma boa ambição, viu? Ser santo e anunciar a Jesus. Ser santo e anunciar a Jesus, né? É interessante que nesse documento ela fala da dimensão querigmática, né? Nós falamos sobre a formação integral, né? Mas fala ser querigmática. Essa palavra querigmática, ela é interessante porque o querigma, né, o anúncio da história da nossa salvação, ele tem que estar presente, interiorizado, né, por nós, primeiro na sua vida pessoal, porque como é que eu vou anunciar aquilo que eu não tenho? Como é que eu vou pregar aquilo que eu não tenho? Quando eu falo pregar, não é só de falar, não, é nas minhas atitudes, no meu jeito de ser, no meu proceder, na minha vida. Então é preciso ser dócil como Maria, José, como vários santos foram, à ação do Espírito Santo, né? Diz lá no documento, o poder do Espírito e da palavra contagia as pessoas e a leva a escutar Jesus Cristo, né? Contagia as pessoas e a leva a escutar Jesus Cristo. É como arar o terreno para que você plante a semente, né? Então é preciso arar o terreno, é preciso ser um anunciador da verdade. Eu lembro muito quando eu era bem jovem, eu escutei essa história, onde o pregador dizia o seguinte, que na minha terra lá tem essa expressão, né, que se chama o homem da cobra, né? O homem da cobra, ele vendia aqueles remédios que muitas vezes não faziam efeito nenhum na vida de ninguém, né? E esses remédios não faziam efeito e as pessoas iam e compravam. A pessoa, mas como é que esse homem está comprando isso? Como é que pode esse negócio, né? A pessoa fala assim, não, mas é porque ele é um bom vendedor. Ele pega uma mentira e transforma em verdade. Ele pega uma mentira e faz ela parecer verdade e convence os outros. E muitas vezes nós estamos na igreja trabalhando, fazendo, falando, mas o outro não vê verdade, não vê mentira. Eu pego uma verdade e falo ou faço, né, ou executo a minha missão como se fosse uma mentira. E alguns pecadinhos às vezes acontecem, né? A gente vai com aquele jeito cansado, a gente vai de uma maneira displicente, né? A gente não se preocupa sequer também em estar bem para anunciar a Jesus, né? Ou de querer fazer o bem, às vezes está muito perturbado por si mesmo. Nós temos que tomar cuidado com isso, né? Por quê? Porque a gente tem que ser anunciadores que levam o Espírito Santo de Deus, anunciadores que levam o Espírito Santo de Deus e provoca na vida dos outros aquilo que Maria provocou na vida de Isabel ao escutar a voz, né, da saudação de Nossa Senhora. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Ah, mas era a Nossa Senhora. É verdade, mas o que Deus deu a Nossa Senhora
Deus quer dar a nós, aí inclusive agora nós temos até uma condição boa, né? Pedir a Maria sua intercessão, para que a gente também seja cheio do Espírito Santo. Os apóstolos caminhavam, por onde passava, o chão pisava, era santificado. Suas vestes curavam, suas palavras e ações convertiam, né? Lá em Atos 2, versículo 2 a 4, diz o seguinte: de repente veio do céu um ruído, com o agitar-se de um vendaval impetuoso, que encheu toda a casa onde se encontravam. Apareceram-lhes então línguas como de fogo, que se repartiam e que pousavam sobre cada um deles. E todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia de se exprimirem. E daqui, Pedro foi lá e saiu ali daquela reclusão, fez um discurso e 3.000 homens se converteram. Por quê? Porque Pedro estava cheio do Espírito Santo, porque Pedro estava anunciando a Deus, o reino de Deus, porque o Espírito Santo de Deus ia à frente e com as palavras de Pedro no coração das pessoas, porque ele as inspirava, eles a tocavam, e Pedro era canal da graça do Senhor na vida das pessoas que o escutavam. Então a gente tem que ter, né, essa atenção, nós devemos ser querigmáticos, né? Anunciar a verdade de Deus de uma maneira que ela seja concretamente transformadora na vida das pessoas, cheia, né, da graça de Deus pela ação do Espírito Santo. Por quê? Porque eu me fiz dócil, porque eu sou ligado a Jesus Cristo, porque eu sou moldado em meu caráter, moldado em minha personalidade pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é um exercício que é diário, às vezes é por hora ou por minuto, né? Um minuto salvador, mas é necessário para a nossa vida ter atenção e coração dócil à vontade do Senhor. E é importante, se você pensar, né, que isso não é para você, não é para você aparecer, não é para você ser isso, nossa, mas como ele é ungido, não, isso aí é para anunciar a Jesus, é a Jesus e não a nós mesmos, né? Também se fala sobre a dimensão de ser uma formação, no documento de Aparecida, né? Uma formação permanente, né? Permanente, que ela fica o tempo todo sendo trabalhada, dinâmica, exercitada, né? Que não se atém às dificuldades e às transformações do mundo, não me deixam perder a capacidade de ir ao encontro do outro, né? Às vezes a pessoa fala, pandemia, ficamos sem poder ir à igreja, todo mundo fechado em casa, né? Missas televisionadas e tudo, mas nasceu a devoção, as missas pela televisão, as transmissões aumentaram, né? A graça de Deus foi infundida pelos meios de comunicação, o Espírito Santo de Deus usa e vai até as pessoas também por aquilo que é gravado, porque o momento e as palavras, ela tem ali a graça de Deus, e não importa o tempo que passe, ao escutá-la, ela vai produzir fruto no meu coração, porque ela é permanente, porque ela é dinâmica, porque ela é enraizada em Jesus Cristo, né? E esse chamado dessa formação, ela tem que estar atenta a todas as dimensões, né? Quando se fala em dimensões, é dimensão humana, dimensão intelectual, comunitária, dimensão pastoral, dimensão missionária, e hoje o nosso eixo aqui, né, fala dessa formação para a missão, da missão, né? Então é importante a gente estar
atento a essas dimensões para que eu possa alcançar o meu irmão, pedindo a Deus a graça de sempre levar a Jesus a ele, não a mim mesmo, mas forjados, moldados por Deus, moldados pela graça de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, pela escuta da palavra, por aquilo que o Senhor quer de mim, né? Não por aquilo que eu acho que eu sou bom ou eu devo fazer ou não fazer, né? Também é interessante a gente entender que essa formação ela tem que acompanhar, né, os nossos passos, tem que acompanhar os passos dos discípulos de Jesus, né, que somos nós. Respeita, está atenta à voz do Mestre. Ah, mas eu leio a palavra. Meu irmão, quem interpreta a palavra para você, para mim, para nós, é o magistério da igreja. E é verdade, eu posso ler a Bíblia, Deus vai tocar meu coração, Deus pode ter uma coisa pessoal ali a falar comigo naquele momento, mas o estudo, o aprofundamento, a doutrina, a raiz da nossa fé, quem guarda a nossa fé para nós é o magistério da igreja. Nós temos ali as pessoas dos bispos, dos padres, dos ministros ordenados, que são eles os portadores, anunciadores, né, da verdade, vamos dizer assim, a raiz para nós, para tirar nossas dúvidas, para esclarecer as coisas que nós temos dificuldade de entender, para buscar dar o discernimento diante de um ou outro ponto, né? Às vezes coisas simples, eu estou na pastoral do batismo, aí chega lá uma pessoa que é casada, não é casada, é assim ou é assado, batiza ou não batiza, o que Deus fala sobre isso, né? O magistério da igreja é quem nos acolhe para falar sobre o sacramento, para explicar o catecismo, para buscar a explicação para nós, que fundamente a nossa fé e a nossa atitude e não nos deixa sem rumo, sem norte ou perdidos, que acompanha os passos do discípulo. Então, o magistério da igreja é a pessoa, e o bispo é a pessoa da unidade, né? O bispo é a pessoa da unidade, ela é a voz última, né? Por isso que nós temos que ter muito cuidado, muito respeito, mesmo quando a gente olha e pensa, mas eu não concordo com o padre, com a liga, tem que ter cuidado, porque é a voz, a voz é o guardião da voz de Deus para nós. E se nós buscamos uma formação para ser missionários, nós temos que estar atento a isso, né? Então, essa formação, ela é permanente, ela é dinâmica, ela trabalha com o desenvolvimento das pessoas, dos serviços, né, que são chamados a prestar, não, como eu disse, não importa qual serviço, né? Em meio às exigências que a gente vive no mundo atual, né? Se eu vou para um determinado lugar, tenho ali pessoas que falam um português, vamos dizer assim, mais rebuscado, clássico, eu tenho que me esforçar para buscar melhorar o meu português, né? Para atender, para não ser ali sinal de queda, porque às vezes até o demônio ou o inimigo ou a frieza, a tibieza da pessoa tira dela a atenção, porque ela fala assim, já falou uma palavra errada, não sabe nada, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, essa atenção também, né? Para isso. O documento da Aparecida, ele fala que a missão principal da formação é ajudar os membros da igreja a encontrar sempre com Cristo. Grave isso, né? Essa missão nossa, né, na formação, ela é encontrar com Jesus Cristo. Não aceite outro caminho, não aceite outro molde para a sua vida, não aceite outra formação que não venha a ser condizente com Jesus Cristo, né? É o nosso desafio, né? É a nossa necessidade de caminhar, de andar, de ajudar a igreja
ajudar os meus irmãos na minha vivência pessoal e através do chamado à missão que Deus tem para mim, né? O documento de Aparecida, ele é muito feliz nisso, né? E algumas colocações lá existem dizendo assim, olha, encontro com Cristo, né? Encontro pessoal com Jesus Cristo. É preciso ter um encontro pessoal com Jesus Cristo, né? Se você pegar lá em Mateus capítulo, eu vou pegar aqui para a gente ler, capítulo 1, versículo 14, vamos ver aqui o que fala aqui para nós. Capítulo 1, versículo 14, Jesus diz, segue-me, segue-me. Coloque isso diante da sua oração, né? Coloque o seu coração, a sua vida, a sua oração pessoal, lá você vai escutar a voz do Senhor, porque ela está dizendo, segue-me, né? Busque-me, segue-me, trilhe, pise nos meus passos, trilhe o meu caminho, busque andar pelo meu caminho. É caminho de salvação, gente, é caminho de salvação. Conversão, conversão. Em Atos capítulo 2, versículo 19, aliás, 3, versículo 19, diz assim, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, a fim de que sejam apagados os vossos pecados. Arrepende dos teus pecados, não conforme com os teus pecados, né? Não fique na mesmice. Pegue todo dia de noite, um ótimo exercício. Pegue todo dia de noite, pense, faça o seu exame de consciência antes de dormir. Faça o seu exame de consciência. Pense nas falhas que você cometeu e faça o compromisso de, no dia seguinte, não repetir essas mesmas falhas. Não deixe que elas retornem à sua vida. Pela graça de Deus. Por quê? Porque seu molde é Jesus, porque Jesus está te escutando e vai te dar forças para você vencer. É preciso mudar o rumo de vida de pecado, de vida mundana, de vida de gente que às vezes fala assim, mas eu não faço mal para ninguém, então tá tudo bem, eu não estou fazendo mal para ninguém, né? Uma moça uma vez falou para mim, não, tá tudo bem, porque eu namoro com meu namorado, a gente está se conhecendo e tudo, a gente está morando junto e etc. E tal. Eu falei, mas vocês não têm intenção de casar? Por que não casa e tal? Não, a gente está se conhecendo, né? E a gente não faz mal para ninguém, só estamos nós dois aí tal. Mas cadê o compromisso? Cadê o Marcos 10? Deixar pai e mãe, homem se unir a sua mulher, e os dois não serão senão uma só carne. Que Deus uniu. Né? Então, assim, é preciso a gente ter essa consciência, que é preciso sair dessa vida comum, mundana, às vezes até de ficar pensando, não faço mal para ninguém, então tá tudo bem, mas e o bem que você faz? E o anúncio de Deus, onde está? E o anúncio de Jesus, onde vai? Quais são os discípulos na sua missionariedade que você criou? Não discípulos para si mesmo, mas discípulos que eu digo que você criou para Jesus, anunciando a palavra, acompanhando, né? Seguindo. Você tem que ser um discípulo de Cristo, porque quando você é discípulo, você amadurece na sua fé e você leva esse discipulado a outro, né? Você constantemente trabalha o conhecimento, você trabalha o amor, trabalha a caridade, você segue Jesus como mestre, né? E de novo você pode voltar lá em João 15, né? Ligado ao tronco, ligado ao tronco. É muito importante, vamos exercitar, leia, se você tem oportunidade, depois leia na sua casa, ligado ao tronco, em comunhão com a igreja,
em comunhão com a igreja, em comunhão com seus irmãos, em comunhão com o chamado que Deus lhe deu, com a missão que ele lhe incumbiu, às vezes porque o padre na igreja falou: olha, nós estamos precisando aqui de uma ação social aqui, precisa de braço para limpar o centro, ou para isso, ou para aquilo. É preciso dar uma resposta na sua capacidade, dentro daquilo que você tem condições, mas uma resposta verdadeira, de fé, de bom ânimo, de sorriso no rosto, de quem leva Jesus no coração, né? Essa missão, o discípulo, à medida que ele conhece e ama a Deus, o seu Senhor, ele experimenta a necessidade de compartilhar com os outros a alegria de ser enviado. Vai lá em Mateus 28, 18, que você vai ver isso. Procure lá na Bíblia, Mateus 28, 18. Você vai ver que Deus lhe chama a anunciar. Deus lhe chama a levar. Por quê? Porque você não vai caber em você mesmo. Você não vai aguentar, você quer partilhar. É tão bom que você quer partilhar. Você vai ser querigmático porque o Espírito Santo de Deus vai agir na sua vida. E você vai buscar ler, você vai buscar estudar, você vai buscar a prestar atenção na pregação na hora da missa, né? A ter uma atenção, né? Porque às vezes na igreja a pessoa acha que é só senta e levanta, não, né? Não podemos fazer isso, né? Diminuir a grandiosidade, porque a gente não vai conseguir. O que diminui ali é você, que não ocupou o seu coração com a alegria de Deus, que não partilha a alegria de Deus. Então, essa missão, ela tem, o discípulo, ele amadurece, ele conhece a Deus. Quanto mais ele conhece a Deus, quanto mais ele é formado em Deus, mais ele quer partilhar, mais essa formação vai lhe provocar a missão de buscar o anunciar ao seu irmão, a Jesus e seu reino, o reino de Deus. É importante isso, que nós não vamos guardar para nós mesmos, né? Nós queremos que todo mundo vá ao encontro de Deus, ao encontro de Jesus Cristo, né? Em João 14,15 diz assim: se me amais, observareis os meus mandamentos, e rogarei ao Pai, e Ele vos dará o Paráclito, para que convosco permaneça para sempre o Espírito da verdade, que o mundo não pode acolher, porque não o vê nem o conhece. Vós conheceis, porque permanece convosco. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós ainda um pouco, e o mundo não mais verá. Mas vós me vereis, porque eu vivo em vós e vivereis. Nesse dia compreendereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Não vos deixarei órfãos. Deus não nos deixou abandonados. Abra o seu coração, abra a sua mente, se disponha a conhecer a Deus, a ser formado e moldado de acordo com a vida de Jesus Cristo, com as ferramentas que existem na nossa igreja, os sacramentos, gente. Se você precisa, reconcilia-se. Vá à confissão, coloque sua vida, suas dificuldades, pegue essa graça, pegue essa cura, pegue essa libertação, traga para a sua vida uma vida nova. Entro lá, pecador, saio absolvido. Entro lá, triste e abatido, saio alegre, carregando a graça do Senhor ter me perdoado, e eu vou anunciar: Deus me perdoou. Meu coração é lugar de Deus, é lugar de estar com Deus, não é lugar do pecado, não é lugar da maldade, da inveja, do rancor. Nós precisamos tirar isso da nossa igreja, de um querer ser maior do que o outro na missão. Porque o fulano é... Não, é esse estar ali disposto e vivendo a graça da presença de Deus, porque Ele permanece em nós e nós nele. Deus não nos abandona. Jesus estava dizendo isso para os discípulos e para nós, porque nós cremos e aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador.
E essa formação, esse molde, ele nos impulsiona a sermos missionários que anunciam essa verdade à vida das pessoas. Ah, mas como é que eu faço? Quais são o que eu posso fazer? Quais são as ferramentas que eu tenho para trabalhar isso, para viver, para me conduzir no meu dia a dia? Palavra de Deus, a Bíblia. Leia todo dia um trecho da Bíblia. Procure. Eu tenho um exercício que é um versículo semanal. E eu peço a Deus, né, pego um versículo, vou viver aquele versículo durante a semana, pensando, rezando ele todo dia, lembrando dele e vendo nas ocasiões que eu vivo minha vida o que está acontecendo. Mas leia a palavra de Deus, né? Hoje tem várias oportunidades de estudos bíblicos, de formações online que eu posso aproveitar, mas leia também em casa, no particular, na sua oração pessoal e viva. Procure viver aquilo que você leu. Magistério da Igreja, eu já falei, fonte da verdadeira razão e interpretação. Presta bem atenção nisso, né? Razão e interpretação da fé e da voz de Deus. O magistério da igreja, na pessoa do bispo, na união da pessoa do bispo, é a razão e a interpretação. Esse negócio de eu acho, disso, daquilo, comentei para vocês já antes, não é meio, não é ferramenta. Busque nos padres, busque no arcebispo, em Dom Alberto, Dom Antônio, na medida que possível, né? Mas busque as respostas para suas dúvidas e para aquilo que você precisa para fazer o seu trabalho e anunciar Jesus de maneira concreta, verdadeira, fundamentada, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Catecismo. Reviva sua catequese, também já comentei para você. Leia o catecismo, procure tirar dúvidas, né? Não é vergonha falar que está precisando ser catequizado novamente, porque se esqueceu disso ou daquilo, ou porque está um pouco confuso com um ou outro assunto, né? É importante você ter essa consciência, né? Isso é o exercício da humildade, né? Uma formação permanente, constante, né? Sacramentos. Falei do sacramento da reconciliação, falei do sacramento da Santíssima Eucaristia, né? Da comunhão, né? Mas nós temos que viver todos os nossos sacramentos. O batismo me chama a ser santo. É preciso viver essa santidade que meu batismo me chamou. Eu lá fui abastecido, cheio do Espírito Santo e dos dons de Deus. Eu tenho que frutificar esses dons na minha vida, né? E os sacramentos, eles trazem para nós esse chamado, né? A santidade, a comunhão com Deus, a não se conformar com o pecado. O sacramento da reconciliação para nós é uma grande graça, uma grande alegria, uma grande oportunidade de ali estarmos, né? E diante de Deus recebemos o perdão dos nossos pecados e provocar uma mudança de vida, para que eu saia dali, como eu disse, anunciando a Deus, aos outros, ao próximo, né? Oração pessoal. Olha, cristão que não reza, cristão que não tem vida de oração, é um cristão fraco, né? Não vá para a guerra fraco. A nossa guerra é uma guerra de verdade, é uma guerra que nos pede a sermos missionários que anunciam a verdade do Senhor, a voz do Senhor, que anunciam o reino de Deus com força para resistir às tentações, força para resistir às perturbações do mundo, às preocupações mundanas, força para resistir, por exemplo, às mídias que não me vale a pena. Às vezes eu estou em tanto grupo de tanta coisa que lá vem pornografia, lá vem isso, lá vem aquilo. A quem você quer dar o seu caráter, a sua personalidade? Você quer formar lá com o quê? Com frases de Facebook, com frases de Instagram, né? A palavra de Deus, a oração pessoal, o dobrar o joelho, trancar a porta, contemplar
adorar Jesus eucarístico, ter o devido respeito com as coisas do Senhor, esse é uma grande ferramenta. Exercite essa ferramenta. A Eucaristia não pode faltar na sua vida. Se a gente tivesse perfeita consciência disso, deveria todo mundo comungar, era todo dia. Todo dia. Não perca essa oportunidade. Ter Jesus no seu coração, estar abastecido por Jesus Cristo. Quem não quer? Não deveria, pelo menos, passar despercebido na nossa vida. Né? E se eu não posso, faça a sua comunhão na sua oração pessoal, pedindo a Jesus para que Ele esteja com você. Né? Exercício das virtudes, né? É importante, a caridade, o amor, o jejum, a organização, virtude da ordem. Né? Hoje é muito comum, nossa, me atrasei, o trânsito estava terrível, não pude ir porque choveu, que não sei o que, tal, mas se programe. Tenha ordem nas suas coisas, saia um pouco mais cedo se o trânsito está difícil, se o horário está ruim, né? Não atrase para a missa, não atrase para suas obrigações, principalmente na missão, na igreja, né? Não leve isso de qualquer maneira. Deus dá ferramentas, palavra, Bíblia, magistério da igreja, catecismo, sacramentos, oração pessoal, Eucaristia, os exercícios das virtudes, né? As boas práticas de boas leituras, bons filmes. É preciso saber a qual formação eu quero, aquela que vem de Cristo ou não. Essa é a minha grande resposta, né? Para encerrar, eu queria deixar aqui um pequeno comentário de que tudo isso passa por um processo que eu aprendi até às vezes passa, né? Às vezes, nem sempre, na Fazenda da Esperança. Quando uma pessoa chega, às vezes ela está cheia de tantas coisas do mundo, né? De tantas mazelas, marcas, traumas, de tantas coisas que entraram no seu coração, na sua vida e o prejudicou de inúmeras vezes, provocou feridas enormes, né? Então a pessoa ela está tão carregada ali de tanto sentimento, tanta coisa, que é preciso deixar ela esvaziar. Né? Então, para nós é um pouco, talvez, mais fácil, né? Vamos nos esvaziar de nós mesmos, das nossas vontades, das nossas falsas formações, falsas educações. Vamos buscar o caráter que vem de Cristo. Vamos buscar, né, a personalidade que vem de Cristo, moldada no meu caráter, na minha personalidade, moldada por Jesus Cristo, né? Então, esvaziar é deixar o coração aberto e unicamente viver e exercitar o amor de Cristo, as alegrias, as tristezas. Às vezes a vida pode estar perturbadíssima, gente, mas quem tem Deus no coração não se perturba, porque põe a sua aflição diante de um Deus que tudo pode. A Teresa de Calcutá vivia fazendo isso, tanta gente para cuidar, não tinha onde pôr, cuidava de todos, né? E não recusava nenhum. Ah, mas como vou fazer? Eu não sei como vou fazer, mas Deus sabe, né? Então é preciso ter essa fé desafiadora que não se conforma, né, diante das dificuldades das coisas, não se perturba diante dos problemas e das barreiras da vida, né? Porque está fundada em Deus, formada em Deus. Então, guarde, e Jesus seja o exemplo. Jesus é o exemplo, Jesus é o verdadeiro formador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus Pai Todo-Poderoso derrame sobre você as suas bênçãos, suas graças, por intercessão de Santa Maria de Belém, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Belém, de portas abertas, és terra de comunhão, és a porta